Amém, irmãos? Não gostei desse amém, vou repetir de novo, tá? Nós vamos quebrar essa maldição em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu já senti um amém aqui me amarrado. Eu nunca tinha ouvido um amém amarrado daqui dentro do amém. O amém estava amarrado para os homens não irem para o snooker. Não é pecado teu marido jogar snooker, tá bom? Amém? Amém. Paz, irmãos. Como o pastor falou, realmente não é um tema fácil, mas é o que tem muitas vezes destruído muitos casamentos. Eu só gostaria de orar, eu sei que nós já oramos aqui, mas às vezes nós temos algumas fortalezas na mente a respeito de finanças, né? Porque às vezes a gente acha que finança é tudo espiritual. E aí a gente tem um bloqueio e achando que é um assunto que Deus vai fazer, vai pagar. E não é bem assim as coisas, né? Então a gente precisa pedir para Deus abrir nosso entendimento nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, nessa noite, na vida de cada casal aqui, caia por terra toda cegueira espiritual a respeito de finanças, caia por terra toda fortaleza na mente que impede teus filhos e tuas filhas de entenderem sobre a vida financeira, sobre a prosperidade. Também toma o coração deles nas tuas mãos. Muitas vezes nós passamos por crise financeiras, por sentimentos que temos no nosso coração, que chegamos num casamento com muitas coisas que não tem parte com Deus, não tem parte com casamento, não tem parte com finanças. Então eu te peço nessa noite que o Senhor abençoe cada casal aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, Lucas, ou ouça, né? Lucas 14, do 28 ao 30. Pois, aqui eu vou ler na minha versão. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Amém? E nós vamos aqui falar sobre o que gera a falta de controle, né? Muitas vezes a gente culpa muito Deus. Minha vida financeira, oh Deus, por que a minha vida financeira está assim? Por culpa sua. Por culpa sua, às vezes. Porque nós cremos em maldição familiar, porque às vezes a gente arrasta uma maldição familiar de famílias que perdem seus bens, que tem ruína na família. E você vai vendo, caramba, eles não conseguiam construir nada, eles sempre perdem tudo que têm. Isso é uma maldição familiar. Mas muitas vezes não tem nada a ver, tem a ver comigo e contigo, que não temos um controle do que ganhamos, irmãos. E aí nós corremos um sério risco de abalar a relação do nosso casamento. Então nessa noite, eu e você precisamos entender que tem coisas que o erro está em nós. E nem no diabo. Porque o diabo não usa teu cartão de crédito, quem usa é você. E é isso que eu quero que abra teu entendimento nessa noite. Para a gente reconhecer que nós temos falha. Ninguém é perfeito aqui, né? Então, quando a gente se casa, eu tive uma criação. Então, para você entender, tudo começa no casamento, na hora no altar. Casou, chegou ali diante do altar. Altar é o quê? Sacrifício, irmão. Agora pegou, já era. É melhor que tu não tivesse casado. Cadê o noivo? Cadê o noivo que eu ouvi aí que vai casar? Quem é que vai casar aí? Aí, amigo, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus, hein? Usa a calculadora, vocês dois, amém? Não culpa a Deus por tudo, não.
porque isso é uma inocência, uma tolice nossa. Porque nós temos que, no casamento, eu já tenho que entrar sabendo o quanto que eu vou gastar. Não adianta eu casar e falar, não, Deus vai suprir. Deus vai suprir quando você precisa do sobrenatural. Ele vai olhar para o casal, ele vai ver assim, não, eles se esforçam, eles tentam pagar, mas acontece algo, ou perca de emprego, como aconteceu com meu marido, aí Deus supre. Aconteceu um imprevisto, uma doença que acontece, quebra um carro. Aí sim você pode chegar diante de Deus, e Deus pode, você que trabalha com vendas, Deus pode suprir e abrir uma venda assim que é o dinheiro certinho para você pagar aquilo que você precisa. Então eu preciso entender isso, né? E quando nós nos casamos erradamente, nós não conhecíamos Jesus, mas parece que conhecer Jesus não está adiantando muita coisa, né? A gente que está na frente da igreja, a gente fala tanto para a pessoa, e a gente aconselha tanto, e parece que entra por aqui, sai por aqui, e quando você vê, a pessoa está atolada financeiramente. Então, quando nós nos casamos de uma maneira errada. Já fomos morar na casa da minha sogra. Já aí começou a maldição, irmão. Começou tudo errado. Não tinha nem dinheiro para pagar um aluguel. Aí eu falo, Deus, por quê? Que Deus o quê? Se quem errou fui eu e ele. Quem cometeu o erro fui eu e ele. Sexo antes do casamento e gravidez. Não. Isso deixa para outro tema. Ele fica me atrapalhando, meu Deus do céu. Então, eu vou voltar. Aí, a gente começou sem dinheiro, irmãos. Olha a tolice. Olha a falta de maturidade. Fomos morar na casa do meu sogro, da minha sogra. Meu marido tinha um emprego que nem acho que um salário mínimo, vai. E nós fomos viver na dependência deles. Grávida. Minha filha nasceu na dependência deles. Pô, como que eu posso culpar Deus pelo que eu passei se o erro foi meu? Então, dinheiro, irmãos, aprende uma coisa. Para de culpar Deus e o diabo. O dinheiro sou eu que preciso saber administrar, amém? Porque nesse versículo está aqui, começaria uma construção que seria, eu chamo isso de um casamento, sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Irmão, não entra num casamento, o casal ali vai casar, em nome de Jesus, mas não entra sem ter dinheiro, irmãos. Eu não posso casar, Deus proverá. Que eu saiba, na Bíblia, desde o começo, lá em Gênesis, Deus falou para o homem, tu vai trabalhar, meu querido, vai com o suor do teu corpo, vai trabalhar. Para quê? Para sustentar. Então, uma das coisas que nós pontuamos aqui é que o descontrole financeiro gera atrito quando a visão é diferente. Então, eu sou de uma família humilde. Eu sou filha de pais separados e eu vivia na casa da minha avó por dependência, por não ter. Meu pai se separou da minha mãe e nós ficamos acolhidos por avó materna, entendeu? Então, eu sei o que é ter e eu sei o que é não ter. Aí eu me casei com a criação financeira totalmente diferente dele. Então, quando não existe fidelidade, aí eu quero falar para você, nós éramos incrédulos, tá bom? Nós não tínhamos Jesus, mundanos. Então nós já chegamos no nosso relacionamento desse jeito, para você entender que só Jesus pode mudar a nossa história. Amém, irmãos? Jesus é a verdade, conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade, através da palavra, nos libertará. Porque muitas vezes eu culpei tantas pessoas e esqueci de falar que faltou responsabilidade nos dois financeira. E aí quando Jesus entrou na nossa vida, que aí sim nós fomos conhecer a verdade, para precisarmos ser libertos da nossa vida financeira. Não teve passe de mágica. Não teve, vamos fazer 7 caminhos. Não teve, foi posicionamento.
Foi a verdade da palavra do Senhor que começou a abrir as portas para que a verdadeira necessidade fosse suprida. Para Deus, depois honrando Ele, um emprego digno. E aí é o que eu falo, quando nós nos convertemos, que agora eu estou falando para cristãos, quando não existe fidelidade nas ofertas e dízimo, não estamos no mesmo propósito. Casamento são os dois juntos, a palavra de Deus diz que os dois se tornam um, mas no mesmo propósito. Acabou esse negócio de gastar sem pensar. Agora nós vamos calcular. Nós temos 90% para administrar na nossa vida financeira. E o Senhor não fala gasta 150, Ele fala vive com os 90, porque 10 é meu. É digno, eu não tenho 100% de salário, eu tenho 90%. Porque os 10 é a consagração ao Senhor para abençoar a nossa vida financeira. Amém, irmãos? Vocês entenderam de como nós começamos e quando nós encontramos Jesus? Então, Jesus começou a mostrar que nós tínhamos que andar junto. E Jesus mudou a nossa história. Boa noite, amém, graça e paz, irmãos. A gente precisa entender algumas coisas. Quantos aqui já moraram no castelo de Grayskull? Você não entendeu o que é o castelo de Grayskull? Você sempre faz um puxadinho na casa dos teus pais. Eu chamo isso de castelo de Grayskull. Porque geralmente você não reboca, você não pinta, você não trata, porque é apenas um puxadinho. Quantos vivem desse puxadinho até hoje? Levanta as mãos. Essa maldição vai ser quebrada hoje em nome de Jesus, irmãos. Porque quando eu morei no castelo de Grayskull, eu não crescia financeiramente falando. E aí a gente, quando não cresce financeiramente falando, a gente coloca a culpa no diabo. A gente coloca a culpa em várias pessoas. Só para você fazer uma reflexão em cima do que minha esposa falou, quando o homem, ele casa e leva a esposa dele para a casa dos pais dele, a esposa, queira ou não queira, ela é uma intrusa. Ela não faz parte daquele convívio, ela não está acostumada com nada daquilo. E você leva a tua esposa, que passou a ser tua esposa, a fazer parte de um convívio. Então, ela é uma invasora. Amém? E aí, você precisa entender que aquela casa são dos teus pais. Você quebrou a privacidade da sua família. Olha para o teu cônjuge aí e fala aí, não tem maldição não. É safadeza nossa mesmo. Amém, irmãos? Porque no período que eu morei com os meus pais, eu não tinha dinheiro, eu não via dinheiro, eu não sei onde eu colocava o dinheiro. Porque você tem sempre um porto seguro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Irmãos, então em cima disso tudo, nesse relacionamento começa a gerar alguns tipos de atrito, porque são visões diferentes, e nós colocamos aqui, quando não existe a fidelidade, o que a pastora Léa falou, né, nos dízimos e ofertas, isso é para quem é crente, né? Nós estamos já fora do propósito, e eu digo que mais de uma visão familiar, com certeza é uma divisão. Se o marido tem a visão X, a esposa tem a visão Y, meu irmão, é reino dividido. E aí como é que vem as bênçãos sobre a família? Eu vim de uma família, de uma vida próspera, irmão. Se eu falar que eu sei o que é passar necessidade, eu estou mentindo. A minha esposa já veio de uma família totalmente o inverso da minha. Mas eu vim de uma família assim, eu tinha tudo. Meu pai era oficial de marinha de guerra, depois ele foi trabalhar na Petrobras. Então, teve todo um contexto em cima disso. Aí você casa com uma pessoa que vem de uma cultura, vem de hábitos diferentes e assim por diante. E aí você quer enfiar aquilo que você vivia goela abaixo. E aí começam alguns atritos, irmãos. Nós não éramos cristãos na época. Se eu fosse cristão, na época ela não teria me agarrado, tá bom, irmãos? Para ter engravidado. Foi ela que me agarrou, eu era ingênuo, um garoto. Meu olho era até arriado assim,
Mas a gente brinca, mas isso é sério, porque os jovens hoje, eles querem se casar e manter uma mulher, irmãos, é um dinheiro incrível. Cadê o casal com esse casal? Meu irmão, não casa não, rapaz. Porque o casamento, irmãos, é muito mais daquilo que você acha. Tu pega uma geração jovem aí, acha que casamento é sexo toda hora. Mentira! Papo furado, irmão. Tu não vê uma roda de homem e o cara fala: meu irmão, eu falhei hoje. Meu irmão, hoje não estava legal para mim. Na roda de homem é só contando vantagem. Porque o cara, ele acha que casamento é uma invenção. Casamento, eu casei com a Leia para fazê-la feliz. Eu não me casei para eu ser feliz, foi para fazê-la feliz. E ela se casou comigo para ela me fazer feliz. E esse processo é um processo que envolve várias coisas. Pô, pastor, mas e as finanças? Nós vamos falar mais sobre as finanças. Porque tudo começa de uma forma que a gente acha que é o correto, mas não é. É totalmente errado. Quantos não entenderam? Diga amém. Então, irmãos, mais de uma visão familiar, com certeza é uma divisão. Quando nós nos casamos, nós passamos a ser o quê? Uma só. E você sabe o que é ser uma só carne, irmãos? Quantas vezes você não sai para comer um lanche com algum amigo e a tua mulher, às vezes, vai comer o ovo dentro de casa? Quantas e quantas vezes? Está na roda, está naquelas amizades, não está nem preocupado com a mulher. Isso é crente, tá, irmãos? Às vezes não sai nem com a esposa para tomar um café, mas sai com os amigos. Então, quando nós nos casamos, nós passamos a ser uma só carne. E uma só carne, fala para o teu irmão, uma só carne é uma só carne. É nós vivermos uma vida um para o outro. É nós vivermos uma vida de relação. Irmãos, eu falo isso, eu não falo com orgulho não, eu sou um cara meio problemático. Eu tenho uma cabeça meio estranha. Tenho um problema de diálogo. Às vezes as pessoas falam assim: pô, mas você conversa com todo mundo. Irmãos, amizade com as pessoas não é intimidade. Porque se eu estou tirando sarro aqui do irmão, como eu gosto de brincar, a hora que o irmão não quer mais, eu já paro, mas no relacionamento é diferente, pô. Você já viu como que é a conversa do homem com a mulher? Tem uns irmãos que têm até medo de falar para ela: pastor, mas eu consigo conversar com a minha esposa. Eu falo: é verdade, cara? Porque o homem, e a mulher sempre vai cobrar isso, e a minha esposa me cobra isso, o homem, ele não consegue conversar como nós conversamos com os amigos da rua, porque os amigos da rua, o cara te aborreceu, tu dá cartão vermelho, cara. E a esposa? Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: então deixa de mentira, falar que consegue ter um diálogo com o teu cônjuge. Eu odeio. Ontem eu peguei um cara, ele conversando comigo: não, pastor, mas eu consigo conversar com a minha mulher. Eu falei: consegue? Da minha igreja lá. Eu consigo. Mas tu consegue? Não, eu consigo. Que tipo de assunto? Agora, quem não é casado aqui? São todos casados? Vocês não são casados, pô. Levanta a mão aí. Quando você namorava, como que era o teu relacionamento? Cheio de frescura, né? Não era assim? O Eliel está dizendo que ele escovava o dente toda hora. Era assim, irmão. Você usa a melhor roupa, passa o melhor perfume. É o relacionamento, é o namoro. Aí você casa. E herdou o ativo e o passivo. Aí começa o relaxamento. Às vezes dorme sem tomar banho, porque acha que vai acordar limpo, rolando na cama. É assim, sim ou não? Sim ou não? Cai de porco, né?
Então, irmão, são essas coisas. E outras coisas também. Nós precisamos construir os nossos sonhos através dos nossos cálculos. A pastora Léa estava falando, você casa, e aí você faz uma festa legal, só que os convidados, que às vezes 50% deles vão lá para reparar na tua festa, e depois fala mal, que você convidou às vezes porque alguém falou que era para você convidar, eles vão embora, e você fica com o rabo de foguete, irmãos. São as contas, são as dificuldades que vêm. Eu não sei você, mas quando o chuveiro da minha casa ele faz esse barulho, parece que está endemoniado. Já viu o chuveiro? E vai demorando meu coração. Porque o relógio está endemoniado lá, irmão. É até som de demônio, cara, o som do chuveiro, já viu? Aí tem aquela bendita chapa que a mulherada passa. Aquilo ali também, irmão, a Electro é apaixonado. E aí no final do mês você tem que pagar as contas. E aí começam os primeiros problemas no relacionamento, que era tudo bonito do dia do casamento. E nós temos sabedoria para lidar com essa situação? Sim ou não? Aí começam os primeiros problemas, que hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Fala sobre rouba-paz. Então, em cima desse versículo que nós lemos, que fala que muitas vezes a gente passa por situação que a gente não fez o cálculo, e a gente fala, é sério, irmãos, o primeiro dia quando a gente se casa é mó legal. Nós estamos cheios de esperança, nós estamos apaixonados, nós temos tantos planos, tantos sonhos, né? Não sei se a pessoa se casa aqui com casa própria, amém? Se não casa, casa com aluguel. Então, são preocupações que a gente acaba vivendo que às vezes a gente não está preparado emocionalmente para administrar. Quando a gente se casa, se você teve um pai que te sustentou, que sempre supriu suas necessidades, você que é mulher, né? Que sempre fez o que você queria. E aí, às vezes, você vai se casar e teu marido talvez não tenha as mesmas condições, ou o mesmo cuidado, porque o teu pai, vamos lá, te dava algumas coisas supérfluas, que às vezes no teu casamento, no teu relacionamento, você não vai ter mais. Então, quando eu me caso, eu tenho que entender que eu vou passar por algumas situações que, por causa do dinheiro, vai trazer algumas tristezas para você. E quando a gente se casa nova, a gente começa a ficar meio frustrada quando a gente não consegue certas coisas. E eu vi uma vez, você está se casando, um post, você estava se casando para ser feliz? Aí a pessoa falou assim, sim. Aí o que estava ministrando falou assim, então, você tem que entender que não vai ser só alegria. Não fantasia o que às vezes, infelizmente, por causa da falta do dinheiro, vai te deixar triste. E você precisa entender que o casamento não é um conto de fadas. A gente casa, às vezes a gente não vai ter certas coisas. Quando a gente se casou no começo, eu mal tinha lingerie. Mal tinha condições de comprar. E nisso, quando eu não era casada, queira ou não queira, eu ainda tinha. Então, só que aí eu voltei, eu me casei, e a gente começa, a mulher que não trabalha, ela começa a depender de um marido, e queira ou não queira, ela acredita que ele vai suprir todas as necessidades dela. É automático, irmão. Agora, quando a mulher trabalha, a gente tem que entender que quando nós nos tornamos um, o salário é dos dois, o salário dos dois se torna um. Então, os dois têm que entender que a administração do mês vai estar em cima dessa finança. Então, a gente sabe que vamos ter que dar um jeitinho daqui, dali, abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra em prol de um propósito. Você se casou. Não mais um solteiro. Quando você chega no altar, que eu falo que o altar é sacrifício, casamento é um sacrifício. E eu preciso ter maturidade e entender e parar de culpar. O que está errado? Se eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, alguma coisa está errada, irmão. Ninguém está levando o teu dinheiro.
Então pede para Deus, Senhor, me ensina a administrar. O versículo aqui está falando. Sabe quem ri no final? O diabo. Ó, falou que ia conseguir sustentar a casa, falou que ia conseguir pagar suas contas. Aí, está no final do versículo, está lá, um riso, um deboche. E isso daí abala muito o relacionamento do casal. E no segundo tema que a gente colocou aqui, ele rouba a paz. Irmão, não tem coisa pior do que você não conseguir pagar uma conta. Misericórdia. Ai, você está cheia de pique ali, mó legal, um casamento legal. Já aí quando chega o dia, está faltando alguns dias para pagar as contas, você chega para o marido sempre fala assim, nós não temos dinheiro. Meu Deus, eu fui criada por um pai totalmente irresponsável. E o meu pai deixava a minha mãe e a gente, que era filho, porque o filho paga o preço do erro dos pais, viu? Amém? Porque às vezes você coloca filho no mundo, você mal tem condições de se sustentar. Não estou falando que não tem que ter filho, amém, irmão? Não pensem nisso. Eu estou falando que ele dá gasto e que você vai precisar ter dinheiro. Então o meu pai, ele simplesmente envergonhava a minha mãe de antigamente, os mais maduros vão lembrar. Quando você deixava de pagar alguma coisa, a loja vinha e o quê? Pegava de volta. Não sei se vocês já passaram por isso. A minha mãe, eu lembro deles irem pegar uma geladeira que meu pai deixou de pagar. Por isso que eu falo, tem muita coisa que acontece na nossa vida financeira que é culpa nossa. Nós éramos expulsos das nossas casas, que meu pai morava de aluguel, e o dono vinha, cobrava um mês. Ó, tô vindo aqui. E vinha na casa, gente, o dono da casa. Hoje você paga na imobiliária, né? Mas antigamente, no meu tempo, o dono da casa vinha na casa. E quando a gente via ele, eu mesmo criança, que já tinha uns 7, 8 anos, eu sabia que ele era o dono da casa, ele vinha para receber. E o meu pai sempre dava um perdido. Quem ia atender? Minha mãe, envergonhada, constrangida por algo que o meu pai se comprometeu a fazer e não fez. Então o casamento, não adianta você casar sem você fazer as contas, irmãos. E aí acontece o desequilíbrio emocional. Nem todos têm o mesmo equilíbrio. Nem todos têm. Tem pessoa, não, fica firme. Meu marido é cheio de fé. Não, a gente vai conseguir, né? Eu já sou, pelo fato de ter passado por vergonha, a conta vai vencer, se eu tenho dinheiro, está faltando ainda 5 dias, eu vou lá e pago. Não, mas para que não venceu? Não, eu quero pagar, porque eu não quero dever nada. Devido a tudo que meu pai fazia na nossa infância. Então você, como marido, queira ou não queira, quando a sua esposa não trabalha, você é o provedor. E quando você não faz as contas do mês, você ganha X e gasta Y, quem vai pagar por isso? A sua esposa, os seus filhos. Então, a gente tem que fazer o cálculo, porque isso rouba a paz. Tu pode ter combinado uma noite linda. Aí quando chega um boleto lá e cansei, mas você não pagou? Ah não, ainda não deu, eu vou deixar. Conta de luz acumulada, Jesus amado. Não tem clima, irmãos. Porque o dinheiro, a falta de dinheiro, a falta do o descontrole financeiro, ele rouba a paz do casal. Ele traz esfriamento. Porque chega uma hora que tu vai falar assim, eu não aguento mais. Era o que a minha mãe falava, eu não aguento mais essa vida de vergonha. E para a gente passar por tudo isso e pedir Deus a paz, nós precisamos entender, Senhor, se eu errei, se eu fiz cálculo errado, me ajuda a pôr em ordem a minha vida financeira. Faz conta, irmão. Aqui está falando para fazer conta. Você faz conta dos teus gastos? Ou você vai empurrando até que um dia você bate de frente com ela? Lembra do cartão de crédito? Você usa, vai usando?
Mó gostoso, né? Passar lá, pim, foi. Você sai com o teu negócio, mas chega no final do mês ou no dia 10, o que chega? Boleto, lá, a conta está lá para você pagar. E quando você não pode pagar, o que acontece? Você vai pagar o mínimo. E aí acontece o quê? Um acúmulo de débito. Irmãos, quando meu marido ele foi mandado embora da Dow, meu marido tinha débito no especial, que faz de conta, se fosse 100, levou dele uns 40%. Porque ele estava acostumado a gastar. Por quê? Porque não tinha controle. Então chegava o salário caía, o banco levava. O salário caía, o banco levava. Ele gastava de novo, o banco levava. Isso daí não é para quem conhece Jesus. Eu tenho que chegar uma hora e encontrar Jesus e falar: Deus, isso não é a vida que o Senhor falou na Bíblia, não. A gente tem que mudar essa história. E precisou meu marido perder um emprego para que a gente caísse na real. Ele principalmente, porque eu sempre fui mais organizada para gasto, que a gente precisava pôr ordem na nossa casa. Não adianta você desfilar de carro devendo. Não adianta você comprar um carro e não ter dinheiro para pagar as mensalidades. Então eu tenho que entender, muitos casamentos estão sem paz, sem esperança, porque perde a esperança de ter as coisas, porque a gente perde. Eu nunca vou conseguir ter uma casa, eu nunca vou conseguir ter um carro, porque infelizmente o dinheiro, ele está sendo perdido por um descontrole, irmãos. Conheço um casal que a mulher, tinha esse descontrole emocional, ela comprava tudo escondido do marido. Ela ia na loja, ela comprava 5 blusas, o mesmo modelo de várias cores. Aquilo saciava ela. Uma maneira emocional que ela tinha de descarregar a ansiedade. E o marido não sabia, ela só embutia lá no guarda-roupa. Tinha etiqueta nas roupas. Porque ela necessitava suprir uma carência emocional que o dinheiro, a falta do dinheiro, trazia para dentro do coração dela. Então a gente vê como casal que a gente tem que mais se organizar. Não adianta fazer jejum. Vou jejuar para Deus fazer algo. Não, você tem que jejuar para você mudar seu comportamento. Para você usar uma canetinha, uma calculadora e organizar as tuas contas. E falar: Deus está aqui. Eu vou conseguir honrar. Eu vou conseguir ser um homem fiel. Eu vou conseguir trazer a prosperidade para minha casa. E o Senhor vai honrando. E o Senhor vai abençoando. Porque você é fiel. Você é fiel. Quando nós somos fiéis a Deus, fiel a tudo que o Senhor coloca em nossas mãos, a prosperidade vem. Creia nisso. Não arruma desculpa mais para os teus erros. Arranca a trava dos teus olhos. Porque a pior coisa é quando a gente não quer ver. Tudo que eu falava para o meu marido sobre finanças, ele tinha uma trava nos olhos. Ele não aceitava. Até que Jesus arrancou. E aí as coisas começaram a andar. E ele reconheceu que ele tinha um descontrole financeiro. Porque não tem paz em descontrole financeiro, irmão. Não tem casamento feliz. Não tem um sexo legal. Não tem. Isso é mentira. Porque ele rouba a paz. Ele rouba a esperança. Ele rouba sonho. Você queira ou não queira, começa a se comparar. Olha o casal ali. Poxa, ele já está há tanto tempo casado. Eles têm isso, e eu não tenho. Aí vai dando uma tristeza no teu coração. É automático, nós somos pessoas, seres humanos, a gente acaba comparando, irmãos. Não tem como. Não tem como. Mas a solução para a tua vida financeira, para que você tenha paz, é reconhecer: Deus, eu preciso mudar. Se você tiver que perder algumas coisas, nós já perdemos carro. Para consertar a nossa vida. Vale a pena perder para consertar.
Vale a pena perder para ter paz. Vale a pena andar junto. Nós vamos perder a hoje. Como muitas vezes eu e ele perdemos. Mas depois Deus, através da obediência, derramou a prosperidade sobre as nossas vidas. Teve milagre? Não. Teve posicionamento. Teve renúncia. Não dá para ter isso? Não tenha. No tempo certo, Deus vai te dar. Então, muitas coisas estão aqui, ó. Às vezes, na tua infância, tu não teve e você quer ter. Vai chegar a hora. Deus realiza sonhos. Hoje, nós temos uma vida próspera, porque nós tivemos que retroceder e devolver algumas coisas, e consertar, pegar uma calculadora, um papelzinho, isso pode, isso não pode. Aí Deus viu, olha, aprenderam, me ouviram, fizeram o que o versículo diz, fizeram cálculos, e aí veio a bênção. Amém? Então não deixe que o dinheiro roube a paz de dentro do teu casamento, de dentro da tua casa, em nome de Jesus. Só para você poder entender algo, tá? Eu dei aula de administração e eu sempre falei isso quando eu ensinava o pessoal. Quem tem mais de um cartão de crédito aqui, levanta as mãos. Se livra dele em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Por quê? Eu vou te falar algo. O cartão de crédito, ele trabalha com a margem dos 30 dias que nós chamamos. Na economia se fala muito sobre isso. E aí o que acontece? Ele te força para você pagar o mínimo. Quando você paga o mínimo, você sai do rotativo e entra na tabela que ele tem, que essa tabela dele é anual. Eu vou te dar um macete para você sair da tua dívida então. Você tem um débito de R$1.000 e o teu mínimo é R$100. O que você faz? Paga um pouco mais do mínimo, paga R$120. Você está aniquilando a tabela rotativa dele. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Tá? Eu tenho um débito de R$1.000, eu paguei o mínimo porque aquele mês eu me apertei. Então você tem que pagar um pouco mais do mínimo. Quando você paga um pouco mais do mínimo, você está destruindo a tabela rotativa, que vem aqueles juros absurdos no final do ano, que é colocado nas bolsas e assim por diante. Aí você pega ali, depois de 10, 15 dias, dá-lhe outra pancada. O banco fica endemoniado, irmãos. Porque o banco, ele vive através ali dos nossos prejuízos, pô. Então, isso é um macete para quem está meio enforcado no cartão de crédito. Porque quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Né? Porque não é bom gastar, irmãos. Pô, vamos lá, não é bom gastar? Não é bom comer bem? Se falar que não é bom, vocês estão de brincadeira comigo. Só que aí a Bíblia diz assim, que nós temos que comer o melhor dessa, de que forma? Organizada. Eu não tenho problema nenhum um dia ir no restaurante e estiver comendo uma picanha lá por 500, 600 mangos. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu prefiro pagar as coisas à vista. Ô pastor, mas eu não tenho, segura um pouco. Porque se você pagar no cartão de crédito, isso está virando um demônio. Porque você faz igual eu faço, tá, irmãos? Anda com dinheiro no bolso e anda com o teu cartão. Você vai ver que você só vai querer usar o teu cartão. Começa a usar o dinheiro, quando ele começa a diminuir, dá uma tristeza, irmão. Dá um desânimo. Começa a fazer esse teste. Eu sempre ando com dinheiro. Tem coisas que eu falo para ela, paga no dinheiro. Eu pago no cartão, pago no débito direto. Eu não uso crédito. Fala para o teu irmão, o crédito é emergencial. A Bíblia diz assim, aquele que pega emprestado, torna-se escravo daquele que emprestou. Então você está sendo escravo do Visa, do Elo, da Cielo e assim por diante. E é um demônio, cara,
Porque eu vou falar uma coisa para ti, ele fica tão íntimo de você, que você se acostuma com ele. Eu tinha várias bandeiras de cartão de crédito no meu. Hoje em dia não, eu só uso uma só. E ela sabe como eu uso. Não fiquei miserável, porque tem crente miserável. Eu não gosto de andar com crente miserável, irmão. Eu não ando com crente miserável. Crente mão de vaca. Crente que tem um casal de escorpião no bolso. Eu não saio com esse tipo de pessoa. Eu gosto de ser com o pastor Jesus, que ele gosta de gastar também. É verdade. Quando dois gostam de gastar, a gente faz a soma, não sai pesado para ninguém. Então, esse espírito que tem de pedir, né? É o espírito da dar. Eu não gosto de andar com esse tipo de crente, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, que nós comeremos o melhor dessa terra. E nós temos que viver isso em nome de Jesus. Alguns pastores aí, pô, cara, o pastor Mesquita é rico. Olha para o teu irmão e fala assim, você nunca vai ser rico. Mas você vai ser próspero. Porque quem é rico é dependente do sistema. A prosperidade é dependência de Deus. Quando se entende isso, irmãos? Porque eu quero ser rico, porque eu vou... Meu irmão, tem crente fazendo barganha. Vem dizimar e ofertar, porque acha que Deus vai te devolver. Não, irmão. É você que está devolvendo para Ele, pô. E ali, quando você tem essa obediência com temor e sabedoria, não é por barganha, não é porque o pastor está falando, não é porque o diácono está dizendo que você... Não, é porque você entendeu o propósito, a prosperidade começa a fazer parte da tua vida. Irmãos, eu posso falar, hoje eu posso ministrar sobre finanças em qualquer lugar, porque eu posso falar, eu sou um cara próspero. Eu sou um cara próspero. E não esbanjo não, irmãos. Não esbanjo. Eu estou querendo fazer uma viagem com ela, porque eu fiz uma cirurgia e ela pagou um preço incrível nesses 35 dias que ela ficou comigo. Eu falei, pô, ela precisa, nós precisamos fazer uma viagem. Eu consulto sites toda hora, irmão. Eu fico esperando dar aquele sininho assim, pim, que é uma promoção, eu vou lá. Verdade, porque se você não for, você vai o quê? Pela emoção. Fala para o teu cônjuge, fala assim, finanças não é emoção, é razão, irmãos. 2 mais 2 continua sendo só o Roberto Carlos que diz que é 5, irmãos. Amém? Finanças não é emoção, finanças é razão. Se eu falar para vocês que não gostam de ganhar, irmãos, quando eu passo no mercado, eu vejo a picanha 120 mangos, me dá um negócio no coração, Senhor, e eu fico orando para Deus abaixar aquele preço. Vocês entendem isso que eu estou falando? Amém? Porque esse negócio da gente viver essa vida presa, amarrada por esse sistema nojento que nós estamos vivendo hoje, isso não é para crente não, irmãos. Só que você se acostuma com isso. E aí a gente vai vivendo aquela vida só a trancos e barrancos, e você não prospera, você não tem um carro, você não tem uma casa, você não consegue trocar o teu móvel da tua casa, o pastor vai fazer uma visita na tua casa, você coloca um lençol porque o sofá está furado. Não, meu irmão, dá uma sacudida no teu cônjuge aí, fala assim, a partir de hoje o negócio vai ser diferente, meu irmão. Você crê nisso? Eu vim aqui para profetizar na tua vida, irmãos. E não é falsa revelação não. Eu vou aqui falar aquilo que Deus tem para falar para a gente, né? Com tudo isso, o que falta muitas vezes no casal? É a falta de respeito. Porque um dos sinais quando começa a falta de respeito é quando falta a grana. A tua mulher não se penteou para vir aqui nessa noite? Não fizeram a escova, o negócio de escova definitiva é fake, tá, irmãos? Porque se chover, ela tem que sair com uma sacola na cabeça. É coisa feia. Tu paga por quanto uma escova definitiva? Quanto? 200 e poucos mangos, ó. Se choveu, já era. Acabou o encanto, né? Dura um pouquinho, mas se chover. E por que vocês saem com saco na cabeça, sacola? Ainda sai com sacola do mercado. Está tudo arrumado com a sacola do mercado na cabeça. Irmãos, a gente precisa. Casamento tem custo. Colocar esse bagulhão que elas colocam aqui, ó.
esse troço aqui? Cílios. Colocar cílios. Tudo isso tem um custo. Mas aí a gente tem que ter o quê? Um posicionamento. Porque aqui começa a gerar o quê? A falta de respeito. Ah, fulana se arruma, por que eu não se arrumo? E começa as primeiras intrigas no relacionamento entre o casal. Tudo porque começa a falta de respeito, começa a faltar dinheiro e assim sucessivamente. E também quando não há um acordo. Se não há acordo, há o quê? Discórdia. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente fala em desacordo que acontece, gera a falta de respeito, porque a gente começa a culpar. Na hora da briga, a gente fala muitas vezes o que a gente não quer falar, né? E a gente fala, por causa de você, nós estamos assim. Porque você comprou isso, nós estamos assim. Porque você pegou aquele dinheiro e fez tal coisa. Então, acontece que, por isso que eu falo, a falta do dinheiro, ela traz muita discórdia dentro da nossa casa. E fica aquela acusação, irmãos, de respeito, agressão, xingamento. Sabe por quê? Porque está todo mundo descontrolado. Está todo mundo com medo. O medo, eu falo medo de não conseguir arcar com as responsabilidades. Eu, como era ele, o Gastão, eu acabava falando que ele era o culpado de tudo, gente. Queira ou não queira. Quem era o Gastão? Quem é o Gastão aqui do casal? Levanta a mão. Eu quero ver se você vai falar a verdade. Tem homem Gastão aqui? Tem mulher? Quem é o Gastão? Irmão. Às vezes a gente não pensa, a gente vai pela emoção e compra o que não deve comprar. E a gente vai começar a agredir. Se eu soubesse que ia ser assim, não tinha casado. Se eu soubesse que você era Gastão e irresponsável, eu não tinha casado. Se eu soubesse que você comprava as coisas sem me consultar, porque a maioria tem homem aqui que compra as coisas sem consultar a mulher. Marido, ouve a tua mulher. Quando ela falar, ó, não é hora, não é hora. Assim mesmo as mulheres, hoje elas estão saindo para trabalhar, ela tem o seu próprio dinheiro, então pensa bem, mulher, antes de entrar numa conta, consulta teu marido, vocês são um. Não tem essa conversa não, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Não faz não, quem tem Jesus une os dois dinheiros. Então tem um salário dentro de casa. O salário dos dois se torna um. Então os dois têm que ter acordo na hora de gastar. Não pode comprar, ora, Deus tira essa ansiedade do meu coração. Eu vou esperar o tempo certo. Porque eu não quero, irmãos, não queira desacordo por causa de dinheiro dentro da tua casa. Não tem casamento que aguente isso. E aí a agressão vem. Muitas vezes a verbal passa para a física. Estou falando alguma mentira, gente? Tu acha que isso daí só acontece lá fora, como a gente tem visto? Tudo começa com uma discussão. Tudo começa com a falta de respeito. E a falta do controle dos teus gastos causam desrespeito. Não consegue administrar um cartão, quebra seu cartão. Até aprender a ter um. Até você aprender a ter um cartão, irmão. E irmã também. Sabe o que eu já ouvi de cristão? Eu deixei de pagar. Ah, daqui a 5 anos caduca. Cristão. Daqui a 5 anos caduca. Pode caducar na terra, mas no céu está lá. Vai vir a conta para você. Então a gente precisa pensar. E a gente precisa tomar um posicionamento nessa noite. E a gente gostaria de estar orando por vocês. São 9h25. E a gente quer deixar esse tempo para vocês ficarem em comunhão. Porque as mulheres são uma bênção. Elas não vão brigar com seus maridos que vão jogar um ping-pong ali, um negócio. Porque elas já sabem que o marido ouviu como tem que tratar as finanças. E você que sustenta a sua esposa, por favor, paga um cabelinho aí, uma unha.
Presenteia ela quando ela faz aniversário. Mas compra o que você pode pagar. Mas não esquece dela. Mulher gosta de presente. E o presente vem de onde? Do dinheiro. Nem que seja uma flor. Mas nunca esqueça de presentear a sua esposa. Então não deixe que o dinheiro roube a alegria de vocês. Não foi para isso que você casou. Não deixe que roube a tristeza de vocês. Não deixe que roube teus sonhos. O Senhor Jesus, Ele veio para te libertar. Para você parar de sofrer. Muitas coisas eu passei com meu marido, não precisava ter passado. Se eu e ele tivéssemos nos arrependido do nosso comportamento. Muitas coisas nós passamos. Corte de luz eu já passei. No começo. E não era por falta de dinheiro. Foi por falta de organização. Nós não ficamos sem luz. Mas parece que o diabo veio para mostrar. Sabe aquela risadinha que eu li no versículo para você? Olha aquele ali. Olha, olha. E como eu tinha problema na minha infância de vergonha, quando eu vi o homem da luz cortando a minha luz, eu falei, como a minha luz vai ser cortada? Peguei o telefone, Mesquita, o homem quer cortar a nossa luz. Aí ele, não, mas eu paguei. Aí eu falei, ele falou, então eu vou ver aqui, vou mandar para você o boleto pago. Você lembra? Você estava viajando. Vou mandar para você o boleto pago. Ele pagou do mês que vem e não pagou o desse. Aí eles ficaram lá e cortaram minha luz. Falta de organização. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa noite? Você está entendendo que muitas coisas você passa, você não precisava passar? Então desperte e abre teus olhos. Eu e ele suportamos N coisas. Desde que nós casamos. Nós fizemos errado e nós fizemos N coisas erradas, mas nós consertamos porque Jesus veio para consertar a nossa vida. Hoje nós somos prósperos porque Jesus veio. Não é assim. Nós já recebemos cesta básica. Precisava ter passado por isso? Não, irmãos. Mas quando Deus quer nos ensinar as coisas, você vai ter que errar para você reconhecer que você tem que mudar. Por isso que eu falo, o teu casamento é o teu maior, o teu melhor, o teu único patrimônio. Você vai prestar conta diante de Deus do teu casamento. E às vezes acontece muita falta de respeito, brincadeira, porque você não entende que o teu casamento é um plano de Deus. E você não quer viver o que Deus manda você viver. Você pode ficar de pé, por favor? Antes do pastor Mesquita orar, eu gostaria que, se vocês estão passando alguma crise financeira, um olhasse para o outro e falasse assim, me perdoa pela minha falta de controle. Eu quero que você peça perdão.